Bom dia a todos, nós estamos na Fazenda Estrela, que fica na beirada da linha Galícia, na cidade de Prudentópolis, a aproximadamente 6-7 quilômetros do centro da cidade. Nós estamos no meio de uma plantação bastante viçosa de trigo, como se pode ver, as plantas estão bem verdes, ainda está bem prematuro para colheita. O campo é aberto, nós estamos com um dia muito bom de visibilidade de 360 graus. Ou seja, para todos os lados, perfeito. E já vamos entrar no agroglifo, tá? Que está a coisa de 20 metros à minha frente ali. De onde eu estou, do chão, evidentemente é difícil de ver o agroglifo. Mas já nós vamos entrar nele para que possamos ter os detalhes. Enquanto aguardamos que chegue o drone com uma câmera de 4K para filmarmos. Tudo isso aí será depois levado ao conhecimento dos leitores da revista UFO. Eu sou Ademar Gevaer, editor, e estou aqui com o perito criminal Tony Najar Kurovski, que é conselheiro especial da revista. Já então, vamos fazer o nosso trabalho de investigação desse fenômeno. No momento, vocês têm aí ele bem à nossa frente. Voltamos com a filmagem da nossa investigação desse agroglifo de Prudentópolis, descoberto no dia 27. Nós estamos nesse momento entrando nele. Vemos um anel que circunda a figura. Esse anel tem plantas de trigo bem verdes, dobradas no sentido anti-horário. Vejam vocês, eu vou caminhar um pouco dentro dele, enquanto o Tony já vai para uma outra localidade para averiguar as outras condições. Nós podemos observar aqui que há aquilo que vemos como característica principal no aspecto físico dos agroglifos, ou seja, a precisão da dobra. Não há ao redor pegadas, não há ao redor sinais de espécie alguma que indiquem a ação de seres humanos. Amigos, chegamos agora a um dos elementos desse agroglifo, muito bem formado, por sinal, que é um círculo na extremidade daquele anel. Esse círculo também tem as plantas dobradas em sentido anti-horário. Olha que espetacular. Eu estou agora aonde o anel encontra o círculo e vou fazer uma fotografia, ou melhor, uma filmagem para vocês, dessa posição. Olhem lá, nós entramos pela esquerda, lá daquela região onde eu mostro agora. Fizemos aquele caminho por um trilho dentro da plantação e estamos aqui. O agroglifo, se percebe o seguinte, isso vocês podem ver pelas plantas. As plantas do anel no qual eu caminhei estão dobradas em cima das plantas do círculo no qual eu estou. Ou seja, o círculo foi feito antes e o anel foi feito depois. Vejam ó, toda a extremidade desse anel, eu diria que tem uns 7 ou 8 metros de diâmetro. E aqui, aquele círculo no qual a gente caminhou, já um pouco desbastado por caminho de pessoas, pelas pisadas das pessoas, continua nesse sentido e depois iremos até lá. Agora observem que detalhe impressionante. Tá? Vendo do alto, vejam a figura desse círculo. Estão vendo? A figura desse círculo. As características que a gente observa em todos os agroglifos. Inclusive vamos agora à procura de um centro. E esse centro está precisamente aqui. É o centro a partir do qual a figura foi feita. Está aqui o centro. Nós não temos nenhum sinal de perturbação mecânica humana, como por exemplo, não temos nesse centro um furo para uma estaca, uma coisa assim como alegam. Tá? Voltaremos já com mais alguma filmagem. Agora nós estamos saindo de dentro daquele círculo e indo para um segundo anel mais interno,
Um anel circunscrito dentro do anel externo. Tá? Nesse ponto, nós temos um elemento do agroglifo com plantas dobradas. Aqui na verdade elas estão em linha reta, elas não estão em reviravolta, elas não estão em sentido horário ou anti-horário. Eu diria que elas estão para leste, dobradas. Mas o círculo em que eu estou caminhando... No círculo em que eu estou caminhando, aliás, vamos fazer uma distinção. O círculo é quando todas as plantas estão amassadas, ou seja, formando uma figura sólida, e anel, quando se trata apenas do que nós estamos fazendo aqui, um corredor de plantas amassadas. Tá? Aqui eu chego na entrada de um outro elemento elipsoide, igual ao que eu mostrei agora há pouco. Lá ao fundo nós temos o Tony Najar Kurovski, que está fazendo as suas fotografias, as suas medições. Parece que somos os primeiros ufólogos a chegarem a esse agroglifo, e eu espero que dessa vez hajam mais ufólogos trabalhando nesse aspecto. Aqui eu vejo que as plantas estão dobradas no sentido contrário ao da outra figura elipsoide. Vejo aqui alguns detalhes da borda e seguimos caminhando. Ainda é muito difícil ter uma ideia do formato desse agroglifo a partir do chão, porque ele certamente é muito grande. São 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pétalas. 6, vamos dizer, pétalas, tá? Eu vou fotografar vocês. Uma característica. Com uma característica. Todas elas, a gramínea está voltada para o centro, mas na borda direita de cada uma delas está voltada para fora. Na borda direita de cada uma delas, a gramínea está voltada para fora. Ah, que interessante. Tony está me dizendo aqui que as plantas estão dobradas para o centro, mas na borda estão para fora. Na borda direita. Na borda direita estão para fora. Ou seja, um trabalho meticuloso e inteligente. E mais uma vez eu repito, nós não temos aqui nenhum sinal da ação humana, como é uma característica nesses casos. Voltamos já. Amigos, eu estou bem no centro das 6 pétalas, nós podemos falar assim, que são bem semelhantes as que nós encontramos no agroglifo de 30 de outubro do ano passado em Ipuaçu. Vejam, esse é o centro da figura. Tá vendo? Não existe absolutamente nenhum sinal da ação humana, mecânica, por exemplo, na produção disso. E agora, em sentido anti-horário, eu vou mostrar para vocês as pétalas. Aqui estão, entre aspas, pétalas, né? Aqui está uma. Essa aqui é a junção entre elas. Vocês podem ver que elas estão centradas no ponto 0. Voltamos à filmagem. Para lá, a segunda pétala. Mais uma vez, que chega aqui nessa junção. Estamos agora diante da terceira pétala. Mais uma vez, a junção da terceira pétala está aqui. E vamos para a quarta pétala. E a final. Quinta, mas espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pétalas ao todo. Observem vocês. Vamos passar bem devagarinho. Deixa eu inclusive ir contra o sol para poder pegar melhor na filmagem a partir daqui. Vejam, as plantas dobradas pelo lado de baixo num sentido. E vocês podem ver uma das características desse fenômeno. A inteligência que está por trás da elaboração desse fenômeno, ela faz de tal forma a dobra das plantas que as plantas permanecem vivas, elas não morrem. Isso é muito importante de ser salientada. Inclusive podem ser colhidas depois e consumidas. E uma das características mais importantes dos agroglifos, sob a consideração física, é de que ou as plantas estão dobradas ou as plantas estão intactas. Não existe meio termo. Tá?
Eu ainda estou dentro de uma pétala e vou caminhando pelo local onde ela se encontra com o segundo anel interno, que aqui vocês podem ver em detalhes. Mais tarde teremos fotografias aéreas feitas com drone para que possamos avaliar isso aqui com perfeição. E nesse ponto eu me dirijo a um outro elemento desse agroglifo, que está provavelmente a oeste, que é também um círculo de plantas dobradas em sentido anti-horário, que parece que está agregado ao anel externo, o mais externo dos dois anéis, tá? Que é esse aqui, ó. Não devemos confundir com rastro de trator, que é isso aqui, bem diferente, tá? Vejam, não há plantação que não tenha um rastro de trator, porque é por esse rastro de trator que se faz o plantio e que se faz a adubação, que se faz depois o controle de pragas, etc e tal. Então isso tem que haver. Agora, preste atenção. Nesse caso, esse círculo foi produzido sobre as plantas dobradas pelo trator. E ao contrário do outro círculo que eu mostrei, nesse caso, foi feito primeiro esse círculo, depois esse anel e depois o outro círculo. Vocês podem ver por aqui. As plantas do círculo em sentido anti-horário estão dobradas por cima daquelas do círculo. Inclusive, podemos fazer a tentativa de tirar um pouco das plantas dobradas do círculo para ver que as plantas do anel estão ali embaixo. Realmente é fabuloso. É muito interessante, é fascinante. Nós estamos diante de um fenômeno raro. O surgimento de agroglifos que não são feitos por seres humanos, que contêm em si evidentemente uma mensagem de algum tipo, e sua autoria pode certamente ser de inteligências não terrestres. Amigos, vejam que coisa bem interessante. Eu estou num anel está simétrico aos dois círculos que eu mostrei. Esse anel, ele está bem em cima do anel externo da figura toda. Observe o seguinte, nesse ponto, nós temos as plantas dobradas e a partir daqui para lá, as plantas estão dobradas sem que elas se cruzem. É uma coisa de extrema precisão. A inteligência por trás disso gerou essa dobra e depois daqui para lá. Senão, se tivesse feito essa dobra antes, nós teríamos essas plantas por baixo destas, de onde eu estou. E não temos. Agora, observe que interessante. Vamos dar uma volta nesse círculo. Ele tem 12 metros e meio. Tá? 12 metros e meio. Olha que interessante. Eu vou mostrar onde ele intersecciona o anel externo. Tá? Observe, eu estou vindo no círculo, as plantas, no anel, as plantas estão em sentido anti-horário. Agora observe aqui, onde esse anel se encontra com o anel externo da figura, dá para se ver claramente que o anel externo foi feito antes, porque as plantas estão todas dobradas por cima desse anel secundário. É claro, vejam isso. Olha só, tá? Observem, essas plantas foram dobradas depois que esse anel foi feito. As plantas aqui estão dobradas. Interessante, as plantas estão viçosas, ainda estão vivas, não tem sinais de que foram quebradas, elas foram como sempre apenas dobradas, continuam crescendo, inclusive podem ser colhidas e comidas, não tem problema nenhum. Lá na Inglaterra se faz até cerveja desse tipo de trigo. Mais coisas que a gente descobre nos agroglifos.